do conselheiro Otávio Lessa. Tá lembrado. Não. Obrigado, pai. É bom que a gente dá só pra revisar. Fica dependendo de memória, né? De memória. Bom, gente, eu tenho um relatar, vou começar, vou fazer uma explicação antes. É o processo TC 4959 de 2006. Esse processo eu trouxe, na época da minha relatoria, antes de ir para a presidência, eu trouxe esse processo exatamente no dia 22 de março de 2011. É um parecer prévio, né? E dessa sessão, na época, a conselheira Rosa pediu vista do processo e foi encaminhado para ela. Eu fui assumir a presidência, os meus processos da época, o conselheiro Cícero Amélio assumiu. Quando eu retornei agora para o gabinete, que eram os processos da conselheira Rosa, ele voltou para a minha mão, com o meu parecer prévio. Ou seja, eu não vou mudar nenhuma coisa do parecer prévio. Eu vou voltar a relatar ele, o que aconteceu em 2011, e se algum conselheiro dentro disso aí quiser pedir vista, pede vista do processo, atualmente. Porque se ele voltou para mim, eu não sou o conselheiro que pediu vista, entendeu? Simplesmente caí pela volta e sem um outro grupo, que era o grupo dela naquele momento da de vista. Não teve vista. Não teve vista, porque não foi devolvido, certo? Então, é o processo TC 4959, trata da prestação de contas e inspeção em loco de natureza ordinária, de respeito à despesa, da Prefeitura Municipal de Maravilha, exercício 2005, gestão do senhor Antônio Jorge Rodrigues. A prestação de contas foi encaminhada a esta Corte através do ofício 054, de 10 de abril de 2016, firmado pelo senhor Antônio Jorge, em conformidade com o que determina o artigo 1º, inciso 4 da Lei 5.604. Submetido à análise, foi o processo da prestação de contas, objeto da relatório Afro-Defafon 086 de 2008, trata da análise demonstrativa e contábeis, elaborado pela Auditoria Financeira Orçamentária desta Corte. Os anexos exigidos pela Lei 4.320 consta do processo, examinado, tendo sido constatado a equidade entre os valores, não apresentando quaisquer irregularidade que merecesse maiores comentários. A Lei Municipal 287, de 1º de janeiro de 2006, estimou a receita no valor de R$ 9.516.287 e fixou a despesa de igual montante. Foi constatado regularidade na abertura, utilização e cobertura dos créditos adicionais do exercício sobre exame. Os saldos apresentados no balanço financeiro conferem com os extratos bancários, dos termos de conferência de caixa, anexos à prestação de contas em comenda. Foram plenamente cumpridas as exigências constitucionais contidas no artigo 212 da Constituição Federal, no tocante à aplicação do percentual de 25% da receita proveniente de impostos arrecadados, inclusive transferido pela União e pelo Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que foram aplicados 26,82%. No tocante do artigo 77, no ato das disposições constitucionais transitórias, que determina a aplicação mínima em 2005 de 15% da receita, que trata o artigo 156, 158 e 159 da Constituição Federal, o Serviço Público de Saúde, e assim sendo o município de Maravilha, cumpriu o que determina o diploma legal, aplicando no exercício financeiro de 2005 o percentual de 20,31%. Da inspeção em loco. Através do ofício 326 de 2007, da lavra do conselheiro presidente desta Corte, foi designada uma equipe técnica para proceder à inspeção em loco, de natureza ordinária, nos documentos de receita e despesa da Prefeitura de Maravilha, inerentes ao exercício 2005. Procedida a inspeção em loco dos documentos do exercício supramencionados, foram observadas diversas irregularidades, conforme consta no relatório Afro-Defafon 37 de 2009.
Primeiro, pagamento efetuado através da conta caixa, ferindo o parágrafo 2 do artigo 74 do Decreto-Lei 200 de 67, conforme folha 9 e 10 do relatório. 2. Despesa realizada com o recurso do Fundef sem o ateste de recebimento do material adquirido nas folhas 11 do relatório. 3. Do procedimento licitatório nas folhas 16, 22 e 28 do relatório, as ausências de procedimento licitatório. 4. Fracionamento de despesas. 5. Falta de identificação dos veículos beneficiados com peças e reposições. 6. Ausência de repasse do município para o Fundo de Previdência no valor de R$ 83.791,55, o qual, somando ao débito contabilizado do exercício anterior, de R$ 56.010,63, faz um montante de R$ 139.802,18. Através de decisão simples relatada no 16 de junho de 2007, o Pleno desta Corte concedeu o prazo para o ex-gestor, senhor Antônio Jorge Rodrigues, apresentar sua justificativa ou defesa. Da defesa apresentada, considerando que, através da decisão simples deliberada por esta Corte, foram concedidos prazos para o ex-gestor, senhor Antônio Jorge Rodrigues, exercitar seu direito do contraditório e ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal no seu artigo 5. Considerando que o processo de justificativa barra defesa foi tombado neste tribunal em 16 de julho de 2009, sobre o número TC 8918 de 2009. Considerando que consta na defesa os autos evoluíram aos técnicos que procederam à inspeção in loco, que se manifestaram nas folhas 113 a 133 do processo TC 6068 pelo não acatamento da defesa justificativa apresentada. Considerando que consta nas folhas 1131 e 1133 do pronunciamento do técnico, os quais não acataram a defesa apresentada pelo gestor, instando o procurador que compõe a equipe multidisciplinar, se pronunciou também pelo não acatamento da defesa, alegando que nenhum fato novo foi trazido à colação para elidir as irregularidades apontadas no relatório de inspeção in loco. Considerando que, em obediência à Resolução Normativa 1 de 2007, os autos evoluíram também à comissão revisora da época, nem análise técnica, que, após análise, emitiu um parecer concluindo que, pelo não acatamento da defesa apresentada pelo ex-gestor, sobre a alegação de que o mesmo não trouxe à colação quaisquer fatos novos que eludisse as falhas ou irregularidades apontadas no relatório. Nestas condições, considerando que foi concedido ao gestor o direito da ampla defesa e ao contraditório através de decisão simples, deliberado por esta Corte de Contas, considerando os pronunciamentos dos técnicos, do procurador, deste tribunal, dos autos dos processos que trata a defesa, tombada sob o número 8918, anexada ao 4959, considerando que a defesa apresentada pelo ex-prefeito não trouxe à colação qualquer documento novo que ele disse falhas das irregularidades apontadas, considerando ainda que o entendimento da Comissão Revisora de Análise Técnica desta Corte, por 3 votos a 1, não acatou a justificativa, considerando também que as irregularidades apontadas no relatório, dentre outras, tipifica condutas capitulares da Lei 4.320, infringe também os mandamentos dispostos no artigo 37 da Constituição Federal. Considerando, finalmente, que, à luz do relatório técnico da auditoria e dos demais pronunciamentos constantes nos autos, tanto quanto na realização da inspeção in loco, quanto da análise da defesa barra justificativa apresentada, os quais integram e complementam esta deliberação, apontando diversas irregularidades que não foram elididas pelo ex-prefeito, senhor Antônio Jorge Rodrigues, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, é de parecer que a prestação de conta do município de Maravilha, exercício 2005, não reúne condições de aprovação por parte dessa egrégia Câmara Municipal, que poderá, querendo, proceder outras verificações que julgar necessárias, e autoriza o envio das cópias dos citados relatórios ao Ministério Público Estadual para que, se assim entender, adotar as medidas legais cabíveis. É como eu voto, senhor presidente. A palavra, Ministério Público. Se tratando de contas do exercício 2005, o processo não tramitou pelo Ministério Público. Em discussão e votação. Foi na época do Luiz ainda. Aí eu vou fazer essa última folha. Certo. Conselheiro
Fernando Toledo, como se manifesta? Senhor presidente, mantendo as minhas convicções de que, apesar das irregularidades encontradas, foi facultado ao gestor se manifestar, não fez, e mesmo assim, depois desse trâmite e publicado a data do julgamento destas contas, não vejo aqui nenhuma intenção do gestor à época de nenhuma contradita, e não tendo também solicitado vistas ao processo para melhor conhecimento, eu não teria como fazer julgamentos do desenrolar da execução orçamentária e das irregularidades que, assim, mas tenho uma convicção de que o relator tenha se esmerado em avaliar todos esses itens. E não havendo, como dito, nenhuma contradita, eu acompanho o relator. Como voto, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Acompanho o relator, presidente. Como voto, o conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator também, senhor presidente. Aprovado, senhor conselheiro. Com a palavra. Fale com ele, isso aqui, esse povo troca fogo. É porque isso é tão antigo, estava com carimbo da época do conselheiro presidente, ele tem que anular e ele faz outro. Vou fazer a última folha. Cadê o outro? Com a palavra. Tirar de pauta. Senhor presidente, eu queria tirar de pauta o processo 1447 de 2013 e o processo 6794 de 2011. Registrado, excelência. Ok, obrigado. E passaria a relatar o último aqui, o processo TC 5160, que versa os autos sobre prestação de contas oriundo da Câmara Municipal de Traipu, referente ao exercício 2013. Os autos tiveram os devidos trâmites, evoluindo a diretoria competente, a DEFAFON, que em seguida encaminhado aos gabinetes dos auditores, onde, na época, as instruções processuais verificou a ausência dos seguintes documentos exigidos constitucionalmente e legalmente. Foi encaminhado e faltou letra A, lei orgânica, a LOA, o relatório de gestão fiscal, parecer do controle interno exigido pela instrução normativa, D, a relação do processo licitatórios ocorrido em 2 de 2003, relação do recebimento do ODESP durante os exercícios da Câmara, os extratos bancários mensais que comprovam o recebimento do duodécimo, os instrumentos normativos que fixam os valores de subsídio dos vereadores e o resumo da folha de pagamento de todos os exercícios. Face essas considerações, o gabinete dos auditores encaminhou os autos ao gabinete deste relator, opinando que este conselheiro preliminarmente realizasse a diligência indispensável ao prosseguimento do feito, conforme prevê o artigo 154, a fim de dar celeridade ao trâmite processual. Desta feita, esse relator, através do ofício 37 de 2018, diligenciou os autos junto à Câmara Municipal de Traipu, para que, no prazo de 15 dias, a contar da data do recebimento do AR, o gestor responsável pela Câmara, o atual, o senhor Wellington Erlandes Dias de Farias, enviasse ao tribunal os documentos faltantes que mencionamos. Consta nos autos o aviso de recebimento, no qual comprova o recebimento da diligência requisitada através do ofício 37 de 2018, na data de 21 de 2 de 2018. Ocorre que o termo final da resposta da diligência findou-se em 8 de março de 2018, sem que houvesse resposta do gestor sobre a documentação solicitada por este gabinete, conforme a informação do setor de protocolo, nas folhas 148 e 153. É o relatório. Da fundamentação. Inicialmente, cumpre destacar que o relator presidirá a instrução de processo e outras providências consideradas necessárias para saneamento dos autos, requisitado por meio de diligência, documentos ou informações, conforme o artigo 57 do Regimento Interno. Nesta diapasão, constatando a sonegação deste documento, no prazo fixado sem causa justificada, o Tribunal tomará medidas legais cabíveis, sem prejuízo de aplicar a multa prevista no artigo 48, inciso 4, da Lei 5.604, de 94. No caso em análise, verifica que o gestor responsável pela Câmara atual, o seu Wellington Erlandes Dias de Farias, não cumpriu
como requisitado na diligência, ficando inerte perante o tribunal, até a presente data, não apresentando nenhuma manifestação. Ocorre que o gestor, ao deixar de atender o pleito formulado, acarretará nestes autos a aplicação da multa prevista nos termos do inciso 4 do artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Ademais, o regimento interno desta Corte prevê que, nesses casos, o Tribunal tomará as medidas legais cabíveis sem prejuízo de eventuais multas para o atendimento do feito. Diante deste fundamento, resta o relato que fora constatada a sonegação das informações e esclarecimento pelo gestor, devendo ao tribunal, nos conformes o parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno, assinar um novo prazo de 5 dias para a apresentação dos documentos anterior solicitados. Desta forma, voto, antes das considerações acima, no uso das atribuições constitucionais e legais, pela concessão de mais 5 dias improrrogáveis, conforme estabelece o artigo 58, para que o gestor da Câmara Municipal de Traipu, senhor Hector Erlandes Dias de Faria, citado nos autos, atenda o requisito do ofício 37. B. Determinar a autuação de um novo processo nos autos apartado deste sobre a aplicação da multa de sem o PIFAL ao senhor Hector Erlandes Dias de Faria, gestor da Câmara de Traipu, em vista de não atendimento à diligência, em conformidade com o que dispõe o artigo 48, inciso 4 da Lei 5.604. C. Pela ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação. E. Pela remessa dos autos da diretoria do FUNCONTRA para a ciência em cumprimento da decisão contida no item B. F. Que após a providência acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator para sobrestamento. E G. Pela publicação da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Como voto, senhor presidente? Com a palavra, o doutor Ministério Público. Tratando de requisição dirigida ao atual gestor da Câmara, aquele que detém a guarda dos documentos do Poder Legislativo Municipal, entendemos pela aplicação de multa e pela concessão do novo prazo para apresentação dos documentos. Em discussão e votação. Senhor relator, só uma questão de fato. Sim. Vossa Excelência está aplicando multa e está concedendo um prazo de... Regime de mais 5 dias. Aplicando multa e seguindo aquela regra que a gente discutiu, no sentido de formar autos apartados... É porque aqui é prestação de contas. Aí de eu já estou governo, apartando. né? Tá. Eu orientação do meu amigo. dentro da defesa, que eu concordo plenamente do conselheiro Sérgio, que ultimamente tem sido brilhante aqui com as intervenções dele aqui nessa corte. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Falta sério. Não, Não tem discussão, eu vou colher os sim. votos. Como voto com o Fernando Toledo, Acompanhado do relator, senhor presidente. como voto com o conselheiro Rodrigo Siqueira, Com o relator. como voto com o conselheiro Sérgio Maciel. Com o relator, senhor. Aprovado, Excelência. Com a palavra, Não, sem mais pauta para hoje. retorno, Excelência. Não termine aí, por favor. Não tendo, o conselheiro finalizou, inversão da pauta. Está franqueada a palavra para quem queira fazer uso. Não tendo quem queira fazer uso, está encerrada a sessão, ao tempo que incuba Vossa Excelência para a próxima reunião plenária ordinária da Casa.